Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal e hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos a respeito da teoria do crime, ao qual nós já abordamos o conceito analítico de crime, os elementos do crime, quais são eles? Fato típico, antijurídico, antijuridicidade e a culpabilidade. Adentramos também no estudo do fato típico e os seus elementos. Já passamos ali pela conduta, pelo nexo causal, pelo resultado e hoje, encerrando o assunto fato típico, falaremos sobre a tipicidade, o último elemento aí do fato típico. Senhores, de antemão, quero agradecer a todos vocês que vêm curtindo, vêm comentando, vêm compartilhando os meus vídeos. Saibam que é muito importante, pessoalmente, para mim. Isso me motiva todos os dias a trazer um conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Certo, pessoal? Lembrando que se você não assistiu aos vídeos anteriores, onde nós falamos a respeito da teoria do crime, onde nós esquematizamos a teoria do crime e discorremos ali acerca de seus elementos, fato típico, antijurídico e culpável, é muito importante que você volte algumas aulas. Eu deixarei um flashcard aqui em cima para que você assista e consiga compreender o que nós estamos falando aqui e o que nós abordaremos na aula de hoje. Certo, pessoal? Vamos lá então para a aula de hoje, onde eu já disse a vocês que nós falaremos a respeito da tipicidade. Pessoal, ignorem a cara, o rosto, o cansaço, a fadiga. Para quem assistiu os vídeos anteriores aí, eu disse a vocês que esses dias eu ando meio doente, ando gripado. É o clima de São Paulo, né, pessoal? Cada dia que a gente acorda uma caixinha de surpresa diferente, não tem corpo que aguente. Certo? Então, vamos lá ao último elemento do fato típico, que é a tipicidade. A tipicidade, segundo a doutrina majoritária, segundo o pensamento doutrinário vigente no nosso ordenamento jurídico, ela pode ser composta, ela pode ser composta ou pode ser enxergada de duas maneiras, pessoal. Nós temos a tipicidade formal, e a tipicidade material. A tipicidade formal nada mais é que a subsunção, ou seja, a adequação da conduta ao tipo penal, ao texto da lei. Professor, o que é isso? Eu não entendi. Simples. A tipicidade formal, pessoal, ela é a correspondência descritiva entre o fato, ou seja, a conduta que o agente vem a praticar, e a norma, ao tipo penal incriminador, o que está descrito ali no Código Penal. Então, quando eu subtraio para mim ou para outrem coisa alheia móvel, note que aqui há o enquadramento da minha conduta, há a subsunção da minha conduta ao tipo penal incriminador, qual seja, senhores, artigo 155 do Código Penal, o crime de furto. Então, a tipicidade formal, ela é a adequação da conduta ao tipo penal incriminador.
A adequação, o pessoal costuma utilizar muito o termo subsunção, o que na maioria das vezes acaba confundindo a cabeça de vocês, seja aí por falta de conhecimento da palavra ou pela não recorrência da palavra no ordenamento jurídico, no mundo jurídico, acaba que confunde a cabeça de vocês, pessoal. Mas um sinônimo perfeito, um sinônimo adequado à palavra subsunção seria adequação, ou seja, a tipicidade formal é a adequação da conduta ao tipo penal incriminador. Portanto, quando eu pratico a conduta de subtrair para mim ou para outra, a coisa ali é móvel, eu já disse a vocês que eu estou praticando, eu estou adequando a minha conduta ao tipo penal incriminador, que é o artigo 155 do Código Penal, o crime de furto. Pessoal, a tipicidade formal, ela se dá, ou melhor dizendo, a adequação da tipicidade formal, ela se dá tanto de maneira direta, como de maneira indireta. De maneira indireta. E aí você vai vir e vai me dizer, professor, eu não entendi nada. Deixa eu apagar aqui, que a gente possa separar. Você vai vir e vai me dizer, professor, mas eu não entendi nada. Você acabou de me explicar um conceito difícil, que é a tipicidade formal. E aí você veio me falar em adequação direta e indireta. Pessoal, isso aqui é muito mais simples do que parece. A adequação direta, ela nada mais é que o enquadramento perfeito à norma. Trago aqui para vocês, a título de exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que diz, em seu tipo penal, seu tipo penal incriminador nos traz a seguinte frase: matar alguém. Percebam, senhores, que no momento que eu disparo uma arma de fogo, eu disparo um projétil, eu dou um tiro no meu desafeto, que vocês já sabem qual é. Se vocês sabem quem é o meu desafeto nato, deixa aí nos comentários para eu saber que você chegou até aqui nesse vídeo e acompanhou todos os outros. Então, no momento em que eu encontro ali o meu desafeto e eu disparo com minha arma de fogo contra ele e ele vem a falecer, percebam que aqui eu adequei, eu enquadrei perfeitamente a minha conduta, a minha ação, à norma. Qual seja, matar alguém. Eu matei Joãozinho. Disparo de arma de fogo, Joãozinho vem a morrer. Aqui, a tipicidade formal, a adequação da minha conduta perfeitamente o que diz a norma do artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Já na adequação indireta, pessoal, esse enquadramento eu não consigo enquadrar de maneira perfeita a minha conduta. Ou seja, aqui, nesse momento, eu vou precisar do auxílio de outro direito ou de outro elemento jurídico para que eu consiga enquadrar a minha conduta à norma. Vejam vocês aqui no exemplo do crime da tentativa de homicídio. Mais uma vez, eu estou na rua, me deparo com o meu desafeto e disparo a minha arma de fogo contra ele. Nota-se que nesse momento, no momento do disparo, eu não consigo
acertar o Joãozinho, seja por um caso fortuito, força maior, um erro de adequação no alvo, o famoso zarolho, ruim de mira. Percebam, pessoal, que eu não acertei o Joãozinho. Porém, eu tentei matá-lo. A minha conduta, a minha ação foi dotada de vontade de matá-lo. Então perceba-se que aqui, na aplicação do artigo 121 do Código Penal, será acrescentado o que está previsto lá no artigo 14, inciso 2º, que traz para a gente a tentativa dos crimes, ou seja, o crime tentado. Deixa eu melhorar isso aqui. O crime tentado, pessoal. Então, vocês percebam que aqui, na adequação indireta, o que há? Há uma norma, um tipo penal incriminador, previsto lá na parte especial do Código Penal, que é o artigo 121, Código Penal, que está previsto lá na parte especial, mais um tipo penal que está previsto no artigo 14, inciso 2º, também do Código Penal, que trata do crime tentado, ou a tentativa de praticar o crime. Nota-se aqui então, pessoal, que, diferente da adequação direta, onde a minha conduta ela já se adequa perfeitamente à norma, aqui a junção, de dois tipos penais, de dois artigos, para que assim então eu adeque a minha conduta ao tipo penal incriminador. Certo, pessoal? Falaremos agora a respeito da tipicidade material. Senhores, aqui a tipicidade material ela sofre forte influência ali da teoria finalista trazida por Edson, e aqui principalmente a grande influência de um jurista alemão, Klaus Roxin, lá na década de 60, 70, que trouxe para a gente aqui diversos conceitos a respeito da teoria material, que diz que, antes, para Roxin, Klaus Roxin, o direito penal ele é protetor de bens jurídicos importantes e ele só deve ser utilizado dessa maneira. Nota-se que nós temos aqui o direito penal como última ratio, ou seja, como última força, é a última linha possível para se contar dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, o que Klaus Roxin e a teoria finalista e os outros doutrinadores trazem para a gente? Que, além da tipicidade formal, ou seja, além da adequação da conduta ao tipo penal incriminador, eu tenho que ter aqui, necessariamente, uma lesão efetiva, ou, pelo menos, ao menos, a ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Certo, senhores? Além de que, nós devemos ter aqui a vontade, o ânimo necândeo do agente. Não basta, necessariamente, aquela conduta praticada pelo agente, não basta que ela esteja apenas ali prevista num tipo penal incriminador. É necessário que haja a efetiva lesão ou a ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Vamos à lousa? Então, quando nós falamos em tipicidade material,
nós falamos da necessidade de efetiva lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Certo, senhores? Então aqui, deve existir necessariamente a lesão ou ao menos a ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Nota-se que aqui então, pessoal, diferentemente da tipicidade formal, a mera correspondência descritiva entre o fato e a norma não basta para que haja a tipicidade. É necessário que haja efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Lembrando, pessoal, que não há que se falar em tipicidade formal se não houver, não há o que se falar em tipicidade material se não houver tipicidade formal, ou seja, é necessário que haja a tipicidade formal, que é a adequação da conduta ao tipo penal incriminador. É necessário que haja um tipo penal incriminador para que nós possamos então falar sobre a tipicidade. Nota-se então, pessoal, que aqui na tipicidade material nós encontramos o que? O princípio da insignificância. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, pessoal, que trata ali dos crimes de bagatela, daqueles crimes ínfimos que não trazem lesão nem ameaça de lesão ao bem jurídico daquele agente que sofre com a prática do crime, seja ele patrimonial, econômico. No princípio da insignificância, pessoal, ou melhor dizendo, o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material frente à magnitude, ou melhor dizendo, à infimidade do dano causado, do dano trazido ao bem jurídico. Eu trago aqui como exemplo para vocês o caso do agente que vai ao supermercado e furta ali do supermercado um pacote de bisnaguinha e 1 litro de leite. Aquele agente que não tem, muitas vezes, o que comer em sua casa, não tem o que dar de comer aos seus filhos. Note, pessoal, que aqui, perdão, o furto da bisnaguinha e do leite, senhores, não vai trazer danos significativos àquele mercado, ao dono daquele mercado. Apesar de ser de extrema importância ali para aquele agente que furtou, frente à magnitude, frente à estrutura do mercado, ali, do dono, do patrimônio, das economias do dono daquele mercado, esse furto, considerado aí pela doutrina, chamado pela doutrina de furto famélico, senhores, não trará dano ao bem jurídico. Onde será utilizado aqui, então, o princípio da insignificância, que acaba por afastar a tipicidade material. Lembrando que, afastando a tipicidade material, não tenho tipicidade, não tenho um dos elementos do fato típico, não tenho do fato típico, não tenho crime. Lembra que eu disse para vocês lá na primeira aula
sobre o castelinho de cartas, que é o que é o crime. Se você tira uma carta daquele castelinho ali, ele se desmorona por completo, ele deixa de existir. Então, pessoal, aqui, lembrando que o princípio da insignificância, ele deve possuir por si 4 elementos fundamentais. Eu trouxe aqui a vocês a título de exemplo. Posteriormente, numa aula só a, a respeito do princípio da insignificância, eu trarei aqui para vocês o princípio, seus elementos, o que a doutrina diz, o que a doutrina traz a respeito do princípio da insignificância. Mas isso é tema para uma próxima aula, onde falaremos só de princípios fundamentais do direito penal. Retomando, eu disse a vocês aqui que o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material. Ele afasta a tipicidade material. E por quê, senhores? Pois não há lesão. Alguns autores costumam trazer aqui, pessoal, que para que você movimente, para que você evoque o direito penal, é necessário que haja uma lesão grave, uma lesão séria ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, para que você utilize desse instituto que é o direito penal, que deve ser utilizado somente em últimos casos, em última ratio, como já foi dito a vocês aqui. Então, não há a lesão grave ao bem jurídico tutelado. Ao bem jurídico tutelado. Certo, pessoal? Então, o que nós temos aqui, majoritariamente, frente à nossa doutrina, é o conceito de tipicidade formal e material. Espero que vocês tenham compreendido do que se trata a tipicidade formal e a tipicidade material. E no próximo vídeo, numa próxima aula, eu trarei para vocês o que nós temos de mais novo, o que nós temos de mais recente a respeito da tipicidade, que é a teoria da tipicidade conglobante, trazida aí pelo argentino Eugênio Raul Zaffaroni, mestre, professor e também doutrinador, digamos assim, um dos maiores nomes da atualidade aí do nosso direito penal, que traz, além da tipicidade formal e da tipicidade material, a tipicidade conglobante. O próprio nome já diz, conglobante, ela engloba todos os outros direitos, melhor dizendo aqui. Português claro e preciso você só encontra aqui. Ou seja, pessoal, aqui na tipicidade conglobante, eu disse a vocês, ela engloba todos os outros direitos e diz que, havendo a tipicidade formal e a tipicidade material, há ainda que se falar em uma proibição, a um afastamento e uma não autorização dos outros institutos, dos outros direitos. Certo, pessoal? O vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. Hoje nós encerramos aqui os elementos do fato típico e para a próxima aula, para próximas aulas, nós traremos aqui assuntos a respeito do segundo elemento do crime, que é a ilicitude ou a antijuridicidade. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão inscrever-se e ative o sininho. Perdão, pessoal. Para não perder nenhuma notificação
Curta, comente esse vídeo, envie para o seu amigo, salve ele aí na sua playlist, para que você possa voltar e assistir e relembrar os conceitos de tipicidade formal e tipicidade material. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.